Bem, pessoal, nosso objetivo com esta aula é falar sobre o curso Avaliação de Desempenho. Os nossos treinandos que estão participando desse curso, Avaliação de Desempenho, deverá ficarem atentos para as dicas que nós vamos dar, que serão importantes na resolução da avaliação. O primeiro detalhe importante é você associar que a avaliação de desempenho é um processo que existe em todas as empresas, seja em caráter formal ou informal. Todos os colaboradores são observados, o seu comportamento é analisado. Portanto, a avaliação de desempenho existe em todas as empresas. Segunda informação importante é que o grande objetivo da avaliação de desempenho hoje é melhorar os resultados das pessoas. Antigamente era um processo que tinha para alguns gestores até mesmo um aspecto de punir os funcionários ou de ser usado como um instrumento de poder. Hoje não. A avaliação de desempenho serve para dar um feedback aos funcionários, aos colaboradores sobre o seu desempenho atual, e devemos considerar também o potencial do nosso colaborador. Então aí nós temos outro detalhe importante. Além de avaliar, de mensurar o desempenho atual, nós precisamos considerar o potencial do avaliado, porque ele pode não se dar bem numa avaliação de desempenho, mas reconhecendo que ele tem um potencial, a empresa deverá dar a ele uma segunda chance, uma outra oportunidade. Bem, agora nós vamos mencionar que a avaliação de desempenho no passado, ela tinha fatores muito quantitativos como sendo os mais importantes: pontualidade, assiduidade. E não que esses fatores não sejam importantes, mas hoje eles não são mais aqueles que merecem maior destaque. Hoje, os fatores de natureza qualitativa superaram os fatores de natureza quantitativa no processo avaliativo. Então, hoje, proatividade, preocupação com os recursos da empresa, habilidade para trabalhar em equipe, habilidade de se comunicar, são os fatores mais importantes na hora da avaliação. A questão da proatividade, de ter iniciativa para resolver as coisas, identificação com a cultura organizacional, são os fatores mais preponderantes. Agora nós vamos mencionar as técnicas ou os métodos de avaliação de desempenho. Num esforço de síntese, nós vamos mencionar os mais importantes. Observe bem o que a gente vai citar agora, para quando você for fazer a avaliação, não ter qualquer dúvida na hora de resolver as questões e, com isso, atingir a média e receber o seu certificado. Além disso, incorporar um conhecimento na área principalmente de recursos humanos ou gestão de pessoas. A primeira técnica que eu vou mencionar é a técnica das escalas gráficas. Quando a questão tiver como resposta escalas gráficas ou mencionar escalas gráficas, a expressão que você deve procurar é fatores de avaliação. O método das escalas gráficas analisa o desempenho das pessoas através dos fatores de avaliação. Além dos fatores, nós colocamos uma graduação de notas ou conceitos: ótimo, bom, regular, insatisfatório. Os fatores podem ser pontualidade, assiduidade e até mesmo fatores de natureza qualitativa. Quais são as vantagens desse método? A escala gráfica é considerada um método de simples planejamento e de simples aplicação. Também dá uma visão geral do avaliado. Desvantagem: é um método muito subjetivo e é um método em que você terá que usar de algum procedimento matemático ou estatístico para tentar diminuir essa subjetividade. Outra desvantagem marcante desse método de avaliação de desempenho chama-se efeito halo.
Se você observar esse tema ou essa questão, você tenta ver a expressão generalizar. O efeito de Halo é o seguinte: se o avaliador gostar do avaliado em um parâmetro, em um fator, como por exemplo pontualidade, há uma tendência dele gostar do avaliador nos outros fatores. Por isso que a palavra é generalizar. O outro método chama-se escolha forçada. Qual é a expressão-chave? Frases descritivas. E ele tem esse nome, escolha forçada, porque o avaliador recebe um elenco de frases e é obrigado a escolher uma ou duas para avaliar cada pessoa. Esse método ele eliminou o efeito de Halo e a subjetividade da escala gráfica, são suas vantagens. Ele também é de fácil aplicação, mas ele é considerado de difícil planejamento ou de difícil montagem, de difícil elaboração. Foi inventado pelos técnicos americanos durante a Segunda Guerra. Aí nós temos um método chamado incidentes críticos, onde nós analisamos o comportamento do avaliado em situações extremas, em fatos excepcionalmente positivos e excepcionalmente negativos. Temos ainda a autoavaliação, que é um método onde a empresa pede para o próprio avaliado atribuir notas a ele mesmo. Esse método só deve ser usado quando os colaboradores têm um equilíbrio emocional, uma inteligência emocional capaz de tornar o processo o mais imparcial possível. Nós temos ainda um método de avaliação chamado pesquisa de campo, onde um profissional de staff ou de assessoria visita os departamentos, observa, entrevista as pessoas e, juntamente com o gerente, com o gestor, ele participa da avaliação de desempenho, auxiliando o gestor na hora de avaliar. Aliás, é bom a gente lembrar que quem deve avaliar o funcionário é o seu chefe imediato, é aquela pessoa que tem contato direto com ele. Nós temos um método muito discriminativo chamado comparação aos pares. É um método que não deve ser usado, afinal de contas as pessoas são comparadas duas a duas até que a gente diga que uma foi melhor do que a outra. É um método, portanto, que não deve ser utilizado. E por fim, nós vamos mencionar o método que é mais interessante, é menos subjetivo. Agora, demanda mais um pouco de tempo porque envolve várias pessoas. Chama-se 360 graus. Esse é o método que deve ser mais utilizado e é mais utilizado, sobretudo, pelas empresas grandes. Quem é que participa desse processo? O próprio avaliado, o seu chefe imediato, os seus pares ou colegas de trabalho, eventualmente até os clientes externos, e se ele assumir cargo de comando, se ele exercer cargo de comando, até mesmo os subordinados dele participam do processo. Então o método chama-se 360 graus, porque tem esse aspecto circular, existe um fechamento de opiniões e por isso se torna um método muito mais interessante. Nós devemos ainda considerar que a maior desvantagem da avaliação de desempenho é exatamente a subjetividade. Afinal de contas, você tem um profissional atribuindo notas ou avaliando outra pessoa. Consciente ou inconscientemente, ele vai passar para o avaliado os laços de afinidade ou não que ele tem em relação àquele funcionário, àquele colaborador. Nós esperamos com isso ter contribuído para que você tenha tido um resumo sobre a avaliação de desempenho e esperamos ter dado um suporte para que você resolva as questões da avaliação. Desejamos boa sorte e até o próximo curso.